Tá bom. Meus irmãos, podemos sentar? Eu já o cumprimentei, mas eu cumprimento novamente com a paz do Senhor, amém? Amém, meus irmãos. Queria mais uma vez aqui agradecer ao pastor Antônio. Trago lembranças do pastor Davi Fonseca por irmão e do pastor Lelis e do pastor Netinho também. Irmão. Amém. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias. 1 Samuel. Mas antes. Então, os irmãos vão abrindo em 1 Samuel 23. Mas como é um culto de agradecimento a Deus, eu queria fazer uma leitura antes, dedicada aqui para o pastor Eliabe. Quando estava vindo, Deus queimou muito no meu peito em trazer esse versículo para o irmão. Queria agradecer muito, porque o irmão é um homem de Deus. Não é hoje que eu vejo isso, tanto na sua vida quanto na vida da Carol. E a gente tem visto muito o Espírito de Deus confirmando o resultado e o ministério na sua vida, dentro da sua casa. E eu sei que ele tem grandes coisas. E muitas vezes nessa caminhada, às vezes aparecem portas, opções. Aí Deus queimou no meu peito de trazer Isaías 30, 21, que diz assim: quando estiveres perdido, não sabendo se vai para um lado, para o outro, pela esquerda ou para a direita, ouvirás uma voz por detrás de ti que te dirás: este é o caminho, andai nele. Que Deus continue te abençoando. Este caminho que você está é Ele mesmo, continua nele. Que Deus sempre vai continuar falando para você: ó, é aqui que eu te quero. Que Deus continue te abençoando poderosamente. E também trazemos uma lembrança aqui da Regional Oeste. Daqui a pouco o Kleberson faz aí o Pix aí. Deus te abençoe. Amém. Meus irmãos, livro de 1 Samuel, capítulo de número 23. Samuel, capítulo de número 23, verso. Irmãos, eu vou ler alguns trechos da palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 14. 1 Samuel 23, 14 diz assim: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Ainda em 1 Samuel 23, 24, diz assim: e eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, em Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Aí em 1 Samuel 23, 29, versículo 29. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Engedi. Aí em 1 Samuel 25, versículo de número 1. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Parã. Até aqui. Meus irmãos, certo é que a nossa vida, são muitas as fases que a gente passa, são muitas as coisas que a gente passa na vida, e a palavra do Senhor, ela fala em Eclesiastes: porque o homem não conhece o seu tempo. Isso está em Eclesiastes capítulo de número 9. Um dos segredos e uma das sabedorias que qualquer homem, qualquer adolescente, qualquer jovem pode ter na sua vida, é você saber e ter o discernimento do que você está passando e qual é o tempo que você está passando. Porque em Eclesiastes também diz o seguinte: que tudo depende do seu tempo e do modo como você passa esse tempo. Porque muitas vezes a gente confunde as coisas, e por confundir, a gente age errado, e toma uma reação errada de muitas coisas que nós não deveríamos tomar. Eu vou dar alguns exemplos.
Existem fases da nossa vida que a gente passa, só que depois de estar passando de novo. E depois parece que volta novamente. E depois parece que volta novamente. Meus irmãos, se isso está acontecendo, é porque você não está refletindo em erros que você está tomando na tua vida. Porque o Espírito de Deus não quer que ninguém vire um anão ministerial, um anão na vida. Não, Deus quer que você tenha um progresso na sua vida, até que você alcance a estatura de varão perfeito, como está no livro de Provérbios. Mas para isso, exige-se uma reflexão. Será que eu estou errando? Será que as decisões que eu estou tomando na minha vida são erradas ou são certas? Só que para isso você tem que entender o seu tempo. Por exemplo, existem momentos na nossa vida que a gente passa por tempestade, como foi falado aqui pelo pastor Fábio. Só que existem momentos que nós estamos passando pelo vale. E existem outros momentos que nós passamos por deserto. Irmãos, o momento que eu passo por um vale é diferente do momento que eu estou passando por uma tempestade, que é totalmente diferente quando eu estou passando por um deserto. E quando que eu estou passando por esses momentos na minha vida? É aí que vem a sabedoria de Deus. Porque quando eu passo por um vale é o seguinte, meu irmão: se você está passando por um vale, é que pouco tempo atrás você estava numa montanha, você estava numa situação muito boa, e de repente, forçadamente, muitas vezes não foi nenhum erro teu, nem alguma decisão errada, mas a vida te forçou a descer na humildade, a descer e abandonar a arrogância, a soberba, a descer e se humilhar, porque servir ao Senhor é você se humilhar todo dia, porque quando você se humilha, o Espírito de Deus te levanta. Porque um vale, quando você passa, é um interlúdio, é o meio de duas montanhas. Se você forçadamente descer na sua vida e começar a passar por um vale muito difícil, também comece a se alegrar, porque uma montanha está vindo aí para você subir de novo. Só que você tem que saber na tua vida se o que você está passando é por um vale. Porque às vezes você vai achar que é um vale, mas não é um vale. Você vai passar por situações na sua vida que às vezes você vai querer: eu preciso continuar andando, eu preciso avançar. Isso é um vale. Mas e se for uma tempestade? Uma tempestade, meu irmão, é totalmente diferente. Quando se tem uma tempestade na sua vida, você não pode fazer nada, você tem que ficar parado. Porque tempestade só ocorre quando você está no seu barco, sem que você pare e pensa. De repente, vem uma situação desesperadora, difícil demais. Vem uma crise muito forte. Eu vou sair daqui, eu vou pular dessa igreja, eu já não aguento mais aqui, eu vou embora daqui. Meu irmão, isso é uma tempestade. E numa tempestade o melhor lugar para ficar é no barco, porque se você pular, você morre afogado. Não se pula do barco quando tem tempestade. Quando Jesus estava lá na polpa do navio, do barco, e estavam os discípulos lá, diz a palavra do Senhor que os discípulos estavam tentando segurar o barco já por muito tempo, até que eles incomodaram a Jesus: Senhor, não te dá que morramos. Peraí, olha só que maravilha. Porque quando tem uma tempestade, meu irmão, alguém tem que segurar o barco. E Deus não manda anjo, Deus vai mandar é você. Não pula do barco e segura esse barco. Em momento de tempestade não se faz nada, a não ser ficar parado no teu lugar e falar: Senhor, vai logo, faça o que tu tens que fazer. Esse é o momento da tempestade. Veja como é diferente um vale e uma tempestade. Que situação você está na sua vida? Eu não sei. A minha parte é pregar. É você que está recebendo a palavra e você tem que pedir a Deus o discernimento. Só que tem o deserto. E esse daí é interessante. Porque no deserto é quando o Espírito de Deus chama e fala: vem aqui, que eu preciso agora te colocar na minha faculdade.
Vem aqui, porque tem muita gente do seu lado falando muita coisa. Você está dando ouvido para muitas vozes de muitas pessoas. Só que eu quero pegar você agora, trazer para minha faculdade e vir ensinar. E aqui no deserto eu vou arrancar todas essas pessoas. Você vai começar a falar que está sozinho, sem ninguém. Ótimo, porque quando você está sozinho, vai dar tempo de você ouvir a minha voz. No deserto, irmãos, no deserto é ensino. No deserto é um momento que não adianta você orar achando que é demônio. Não, não é demônio não, é o Espírito de Deus refinando a tua alma. E quando Deus pega você e fala, é deserto, agora eu vou te ensinar. Ah, meu irmão, aí é diferente. Começa a vir a necessidade. Como é que eu vou pagar aquele aluguel? Como é que eu vou pagar aquela conta? Tá faltando aqui na minha casa, tá faltando comida. Não se preocupe, que no deserto Deus manda o maná. No deserto Deus vai te dar o calor que falta. No deserto Deus vai cuidar. Você vai ver a provisão. Só que é um cuidado de Deus, uma lapidação da tua alma. Mas por que Ele faz isso? Porque amanhã Ele vai te fazer muitas coisas. Amanhã vai te colocar em outro lugar maior. Só que você precisa dominar o deserto para que você consiga conduzir o povo amanhã. E é sobre isso que eu quero falar. Porque chegou um determinado momento que Davi, aquele garoto prodígio, matou o gigante, matava milhares e milhares de filisteus. Todo o povo do palácio gostava dele. De repente tudo isso morreu. Tudo isso acabou. E agora está foragido, está fugido de Saul. Ninguém quer saber mais dele. Ninguém quer mais ouvir, pelo contrário. Esse daí a gente tem que matar, não serve mais pra gente. E agora? Agora Davi está no deserto. Eu quero falar rapidamente essa noite sobre os 4 desertos da vida de Davi. Os 4 desertos da vida de Davi. 1 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Irmãos, esse é o primeiro deserto da vida de Davi. Deserto de Zif. O que é Zif? Refino. Davi, ele agora se encontra numa situação. Por que ele foi para esse local? Porque ele estava num vilarejo. Ele foi junto com seus homens dentro de um bairro, dentro de um vilarejo. Vamos falar bairro para que vocês entendam. E lá veio inimigos. Quando chegou esses inimigos, ele foi lá e guerreou contra esses inimigos, ajudou aquele povo. E aí ouviram falar de Davi. Chegou até no palácio de Saul. De repente Davi dobra o joelho e fala: Senhor, esse povo vai me trair? Vai. Devo ficar aqui? Não. O que eu faço? Vai embora. Mas eu ajudei eles. Te ajudou. Mas eles vão me trair? Vão te trair. Primeiro deserto, irmãos, porque Zif ficava num local de difícil acesso. Era difícil chegar até Zif. Aí Deus vai lá e pega Davi e coloca naquele deserto. Olha que situação. Mas eu estou numa situação difícil. Tá difícil mesmo. Só que do mesmo jeito que está difícil para você, para os seus inimigos também vai ser difícil de chegar. Se Deus está te colocando em situação difícil, eu estou tirando invejoso, eu estou tirando traidor, porque eles não vão aonde eu vou te colocar. No deserto de Zif é onde Davi tem que aprender a conviver com um traidor no meio dele. Tem muito traidor, tem muita pessoa que vai trair você. E o Espírito de Deus vai abrir a tua visão para dizer: ei, eu estou abrindo a tua visão para que você saiba quem são os traidores que estão do teu lado. Mas o que eu faço? Não faça nada, eu estou abrindo apenas os teus olhos. Você está vendo, é o refino. Eu estou refinando, mas eu preciso disso. Precisa. Porque quando você tem, meus irmãos, homens que não podem confiar, amigas que estão do seu lado, e Deus abre seus olhos dizendo: não confia neles, não confia nelas, eu vou confiar em quem? É aí que o Espírito de Deus fala: é em mim, confia em mim, fica comigo. Você vai passar por isso aí no meio de traidor, mas confia em
mim. Sou eu que te coloquei aí no meio, e eu estou lapidando para que você saiba entrar e sair do meio desse povo traidor. Davi, ele soube lidar com isso. É tão forte isso, lembra de Jesus? Quem escolheu Judas foi o próprio Jesus. Só que tudo bem, irmãos, quando chega um determinado momento, até Jesus vira na última ceia e fala: olha, o que você tem que fazer, faz logo, faz depressa. Aí Judas sai. Quando Judas sai, a primeira vez que Jesus chama os discípulos, filhinhos. É porque quando você começa a confiar em Deus, você aceita a faculdade de Deus, você aceita os caminhos que o Espírito de Deus está colocando na tua vida, meu irmão, Ele vai te colocar num momento de mais intimidade. Ele vai começar a te chamar, o filhinha, eu sei que você está confiando em mim agora, porque antes você confiava no homem, você achava que não, é aquele vereador que vai me ajudar, não, é aquele patrão que vai me ajudar, olha aqui, aquela situação aqui, não, eu já tenho aqui, ó, estou articulando aqui, quem vai ajudar? Meu irmão, é tudo traidor. Diz o Espírito Santo: dos meus cuido eu. Davi, quando soube disso, não fez nada. Ele agiu com discrição. Deus, Ele está colocando situações de deserto de Zif, refinando o teu ministério, a tua vida, para que você saiba agir com discrição. Quando você souber de situações muito difíceis, quando você souber de traidor, Ele não quer que você fique falando, alarmando para todo mundo. Não, Davi não fez isso. Davi saiu em secreto. Davi soube receber a informação, e ele soube desarmar bombas sem fazer barulho. Você quer receber coisas grandes na tua vida? Quer que o Espírito de Deus se coloque em lugares grandes? Saiba agir com discrição. Mas chega um momento que Davi tinha que ir embora desse deserto, porque tudo passa, inclusive o deserto do refino. Vamos embora, vamos continuar. Aí chega lá, 1 Samuel 23, 24. E voltaram para Zif. Antes de Saul, Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Mas o que é esse deserto agora? O primeiro deserto foi Zif, o refino. Foi onde Deus começou a trabalhar com ele, falando: eu preciso te colocar num local de difícil acesso. Eu preciso que você saiba lidar com pessoas que não querem você aí, mas sou eu que estou colocando aí você no meio. E aí ele coloca em outro deserto agora, Maom. O que é o deserto de Maom? É a habitação. Olha, Davi, você vai habitar nesse deserto de Maom agora, o segundo deserto. Mas o que é esse deserto agora? Esse deserto agora, quando ele chega, quando ele começa a entrar nesse deserto, Davi se encontra numa situação dificílima. Os homens de Saul descobriram que ele estava nesse deserto e começam a vir até ele. 10.000 homens de Saul querendo a cabeça de Davi, que estava só com 400. Olharam e falou: tá em Maom, vamos até ele. Começaram a avançar até ele. Quando começou a avançar, Davi já olha e fala: vou morrer. Aqui não tem saída. Aqui não tem para onde eu fugir. Aqui não tem mais o que fazer. Eu vou morrer aqui nesse deserto. Agora não tem mais saída. Não tem para onde fugir. E o exército de Saul estava vindo. Estava chegando perto. 10.000 homens contra 400. Parece que eu vejo Davi agora, olhando para um, olhando para outro. Quem eram esses 400? Você lembra da caverna de Adulão? Homens com espírito desgostosos, endividados, angustiados, estressados. Ninguém queria eles. Agricultores, nenhum era de guerra. Eram esses homens que ficou do lado de Davi. Homens que Davi deu uma razão de existência para eles. Parece que eu vejo Davi olhando, quieto, pensando: agora morri, e esses homens vão morrer comigo. Só que de repente, quando já está chegando perto, já parece que eu vejo Saul já com aquela água na boca, já com a espada dizendo: eu vou te matar, Davi. Quando chega um momento, já para eclodir uma guerra, chega um homem, um mensageiro até Saul e fala: Saul, volta. Mas por que volta? Porque os filisteus entraram aqui em Jerusalém. Não, eu preciso matar Davi. Não, esquece Davi, você está com um homem aí, você vai perder o reino. Volta. Não, eu quero Davi. Esquece Davi, volta. Volta, você perde o reino inteiro. Aí parece que eu vejo Saul agora frustrado, voltando.
indo embora, saindo, era para matar. Aí Davi fica ali sem entender nada, olha e vê Saul voltando, indo embora, indo embora, indo embora. Parece que eu vejo as lágrimas correndo do olho de Davi, falando: eu ganhei mais um dia, eu ganhei mais um dia. De repente, Davi ele pega uma pedra e escreve nessa pedra: Selá Ramalecote. O que é Selá Ramalecote? A pedra de escape. Meu irmão, Deus tem escape para a tua alma. Deus tem escape para a tua alma. O segundo deserto é onde Deus ensina para Davi: eu tenho escape para a tua alma. Não tenho saída, não tem mais jeito. Usei dinheiro, usei homem, usei tudo. Não tem problema, nesse deserto você não vai morrer. Nesse deserto tem escape de Deus para a tua alma. Tem escape. Muitas vezes a gente está em situação que você olha de um lado, olha do outro, não tem mais. Não, meu irmão, se esqueceu que lá atrás quem te colocou nessa situação foi o próprio Deus. É um deserto que Deus está ensinando você. E nesse deserto Ele tem escape, Ele tem saída, Ele tem provisão para a tua alma. Só que a história continua. Depois que ele recebe essa, aí Deus vai lá e coloca ele num outro deserto. O primeiro deserto está aprendendo a lidar com traidores, Deus está refinando. O segundo, Deus olha para ele e fala: tua saída vai vir de mim. Sou eu que vou dar o resultado. E o processo vai vir de um jeito que você nem sabe. Sou eu que vou dar a saída. Sou eu que coloco o ponto final. O homem está achando que acabou, não acabou nada. Quem colocou o ponto final, quem coloca sou eu. Eu dou escape, eu vou dar mais vida. Aí chega no terceiro deserto. E Davi saiu daquele lugar e foi para as fortalezas de En-Gedi. Quando chegou nesse deserto de En-Gedi, o terceiro deserto da vida de Davi, ele estava numa caverna. Quando chegou na caverna, ele soube que Saul estava lá dentro. Ele entrou por um lado, Saul do outro. Aí ele pega e corta a orla do manto de Saul. Porque quando ele vai falar com Saul, ele falou: olha aqui, eu podia ter te matado, não te matei. E ainda tive temor de ter cortado a sua orla. Naquele momento existe uma revelação. É quando Saul recebe a revelação do caráter de Davi. Porque ele foi orientado por pessoas erradas a vida inteira. Tanto é que Davi olha para Saul e fala o seguinte: ó rei, por que tu dás ouvidos para pessoas que dizem que eu quero a tua morte? Davi nunca quis a morte de Davi. Davi nunca quis a morte de Saul. Nunca quis. Só que falaram que queria matar ele. Nunca quis. Saul jamais seria morto pelas mãos de Davi. Mas nesse deserto de En-Gedi, eu aprendo uma coisa muito forte. É o deserto da revelação. É o deserto que Deus vai começar a revelar o seu caráter para muitas pessoas. Porque quando você cuida do seu caráter, o Espírito de Deus cuida da tua reputação. Tem muita gente que está mentindo sobre você, falando coisa que não é verdade. Não se preocupa, tem o deserto da revelação. Tem o deserto da revelação. Tem o deserto que Deus vai colocar e dizer: olha aqui, eu estou agora arrancando todas as mentiras e revelando o caráter do meu filho. Esse deserto, Deus vai abrir os olhos. Tem muita coisa que a gente acha que é correta, é certa, e na verdade não é. A gente tem com o pensamento errado. Meu irmão, começa a orar falando: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a verdade. Tem muita informação mentirosa que chega nos seus ouvidos, e você vai tomar a decisão errada se continuar ouvindo homens que querem a sua desgraça. Só que o Espírito de Deus, Ele intervém, começa a abrir os nossos olhos e fala: eu vou revelar agora, eu vou mostrar quem é quem, eu vou mostrar a verdade, a mentira, eu vou revelar tudo. Aí chega, preciso correr, estou brigando contra o tempo, não quero avançar muito no tempo. Só que chega no último deserto. 1 Samuel, capítulo de número 25, versículo de número 1. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e pranteou, e sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Parã.
Veja, existe uma coisa muito forte que acontece aqui agora. Uma separação. Samuel morre. Aquele conselheiro de Saul morre. Existe uma separação. Esse último deserto é onde o Espírito de Deus vai começar a separar pessoas erradas do teu meio. É onde ele pega e fala: eu preciso tirar algumas pessoas, eu preciso arrancar algumas pessoas daqui, eu preciso fazer uma separação, eu preciso tirar essas pessoas, porque tua vida não progride por causa de pessoas que são invejosas, querendo que você fique falando da tua vida toda hora, e tua vida não é uma bandeira não, meu irmão, a minha irmã. Aquilo que ocorre dentro da tua casa tem que ficar dentro da tua casa, tem que respeitar e tem que haver uma privacidade na tua vida. Tem muito invejoso, invejosa, ciumento, que Deus olha para você e fala: eu preciso separar isso daí já. E de repente, Davi está lá, ele está precisando comer algumas coisas, comer uma carne, e ele vai falar exatamente com aquele homem, com o marido de Abigail, um homem horrível, pelo amor de Deus, Nabal era um homem horrível. Chegou lá, não queria dar nada para eles. Davi, ele já queria matar. Davi já não queria nem continuar. Só que veja bem, quando Abigail age com sabedoria, tem muita mulher sábia, meu irmão. Tem muita mulher sábia que vai agir com sabedoria para que não entre uma desgraça dentro da família. E quando ela age, Davi olha e fala: olha, o Espírito de Deus livrou de eu ter cometido um grande pecado aqui em Israel. Quando ele faz isso, eu aprendo uma lição muito forte no deserto de Parã. Porque vai chegar situações da sua vida que você vai querer tomar uma ação. Eu vou agir, olha como essa pessoa me tratou, olha como ele falou comigo. Meu irmão, se você colocar a tua mão, Deus tira a dele. Não faça nada. Não faça nada e deixa a justiça de Deus triunfar. Tem momentos que você vai querer fazer, falar, agir, responder. Não faça nada. Deixa a justiça de Deus agir sobre a tua vida. Se você pôr a tua mão, Deus tira dele. O Espírito de Deus muitas vezes impede a gente. Ah, mas por um triz, eu estava indo até você, mas meu carro quebrou. Olha Deus agindo. É que nós não observamos os sinais que o Espírito de Deus muitas vezes nos manda. Deus coloca sinais sobre as nossas vidas e a gente não tem sensibilidade para ouvir esses sinais. Se atente para os sinais que Deus está colocando sobre a tua vida a partir dessa noite. O Espírito de Deus, ele está colocando sinais que você deve respeitar, sinais sobrenaturais. Você acha que é humano? Não é humano, é o Espírito de Deus falando: não faça nada, não haja, não levanta a tua mão. As horas se vão. Queria fazer uma oração para os irmãos, com a permissão do pastor. Fiquemos em pé. O grupo de louvor poderia louvar o Senhor. Momentos e situações, meus irmãos, onde o Espírito de Deus exige uma maturidade. Eu sei que muitas vezes nós queremos aquela coisa maravilhosa, aquele culto avivado, mas Deus olha e fala: eu preciso da sua maturidade, do seu crescimento. Eu preciso de um crescimento de você. Eu preciso que você aceite aquilo que eu estou fazendo na tua vida. Não, Senhor, não vou passar por isso. Não faça isso. Aceite o que Deus está te ensinando. Aceite, para que venham novas bênçãos sobre a tua vida. Quando os discípulos estavam no início do evangelho, ali pescando, entrou Jesus, falou: Pedro, lança sua rede agora. Quando ele lançou a rede, veio uma multiplicação de peixe muito forte. Diz a palavra do Senhor: e as redes se romperam de tal forma que precisava chamar outros barcos. Olha que maravilha, uma multiplicação tão grande. Só que Pedro entendeu algo: para eu andar com esse Jesus, eu preciso mudar a maneira com que eu faço as redes. Eu não posso continuar desse jeito. Eu não posso continuar dando as minhas bênçãos aqui para homens que não participaram da luta que nem eu. Aí diz a palavra do Senhor, lá em João capítulo de número 21, ele voltou para o mesmo lago de Genezaré, voltou a pescar do mesmo jeito.
que nem lá no início, passado 3 anos, de repente ele vê um Jesus lá na terra e fala: lança a rede agora. Quando ele lançou a rede, foi exatamente igual da primeira vez, com um único detalhe, diz a palavra do Senhor: e eles pescaram grandes peixes, tamanho era, mas as redes não se romperam. Pedro aprendeu que para andar com Jesus tem que ter um desenvolvimento na sua vida. Pedro aprendeu que para andar com Jesus eu preciso mudar a maneira com que eu faço a rede. Não é mais do mesmo jeito. Agora é diferente. É diferente. Se eu quero receber a segunda multiplicação, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que ter uma renovação espiritual. Eu tenho que aceitar os desertos que Deus me coloca. Eu tenho que parar de ser um crente mimadinho e entender que Deus tem mais para mim. Se a palavra tocou no teu coração, talvez você esteja passando por um desses desertos, dê um passo à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua alma. Enquanto o grupo louva ao Senhor, eu quero orar por você. Se a palavra tocou na tua vida, eu não sei qual deserto você está passando. Se é o deserto do refino, pessoas traidoras, você não vê a tua vida andar, porque parece que tem pessoas que puxam você para baixo, para baixo, para baixo. Eu não sei se você precisa do escape de Deus essa noite. Se você veio aqui falando: Senhor, é só um milagre, não tem problema. Nesse deserto tem escape. Nesse deserto tem provisão. Eu já estou pensando no plano B, eu vou retroceder. Não vai, não pense no plano B. O plano A não falha. O plano A não falha. O meu Deus não falha. Abaixê de carabala. Ei, baixê de carabaçu de cantere balados. Deus vai começar a revelar o teu nome para muitos homens grandes. Deus vai revelar o teu nome. Teu nome está oculto, achando que não vai mais para frente. Não vai. Deus vai começar a revelar. Mas estão falando mal de mim. Cuida do teu caráter, que Deus cuida da tua reputação. Um caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Quando o teu coração deu um passo, Deus vem até mim. Não, não é para Deus, é para tua alma. A cada passo que você dá, você está quebrando o teu eu. A cada passo que você dá, você está dizendo: Senhor, eu não posso. Senhor, eu estou me humilhando. Senhor, eu não aguento. Senhor, eu preciso da tua ajuda. A cada passo que você dá, Deus começa a amassar o barro. Começa a ser você de barro. Não continua assim. Se humilha, que eu te exalto. É o mesmo degradado alto. Não tem mais sombra.
liberando libertação. Você está acorrentado em pornografia, Deus está te libertando disso agora. Deus está te livrando disso agora. Pecados ocultos que você tem vergonha de falar, Deus está quebrando tudo isso agora. Tua vida tem que ir para frente, tua vida tem que avançar. Deus está entrando em lares essa noite, dentro de quartos, está expulsando demônios de depressão e de ansiedade. Aleluia. Tem alguém que veio aqui essa noite, que ouviu a palavra do Senhor, adorou a Deus desde o início e quer entregar sua vida nas mãos do Senhor? Faça um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que veio não por causa do bom pastor, mas por causa de muitas ovelhas? Você andou um pouco mais distante, mas que quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Faça um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer retornar? Não. Aleluia. Meus irmãos, as horas se vão. Estenda suas mãos sem ir e se contenda. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão aqui à frente. Se Deus no meio da oração colocar uma palavra profética, entrega. Entrega, não fica na dúvida, entrega. Deus está despertando dons espirituais. Deus está despertando dons espirituais. Não fique em dúvida, entrega. É de Deus e Ele há de confirmar. Senhor amado, Pai bendito, graças te damos por estar aqui, Senhor. Meu Pai, Tu sabes da vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui essa noite. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, Tu sabes de cada deserto, Tu sabes de tempestade, vales que passam os Teus filhos. Senhor, em Teu nome, Jesus, vá ao encontro de cada um, ó Pai. Senhor, restaura vidas, restaura famílias, Senhor. Ah, meu Deus, Tu sabes de mães que estão orando pelos seus filhos aqui agora, Senhor. Meu Pai, vem ao encontro, dê o escape à provisão, Senhor. Pai, conclua o ministério, a obra na vida dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, repreenda todo mal, Senhor. Pai, entra com uma nova aliança, restaura, Senhor, renova. Senhor, que Seus filhos voltem a florescer, ó Pai, nessa terra. Que eles voltem a ter alegria, Senhor, de vir na Tua casa. Alegria de estarem, Senhor, na Tua casa te adorando. Em nome de Jesus, venha abençoar cada um, ó Pai. Continue abençoando, Senhor. Continue restaurando. Continue abençoando, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai.